Neste vídeo, estas forras das portas vão sair daqui. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Vamos tratar de insonorizar as portas do 400. O chão deste carro já está insonorizado. Isso foi feito antes de eu começar este canal, portanto não fiz vídeos disso, naturalmente, mas tenho fotos que se calhar mais tarde eu vou partilhar. Para insonorizar na altura o chão tive que tirar a consola central, tive que tirar as forras inferiores, o porta-luvas, tive que tirar aqui o apoio de braço, os bancos, a carpete, tudo isso, e foi insonorizado usando estas telas de alcatrão, neste caso são de Endado, são as que se usam em reparações em oficinas, quando é preciso dar massa a um painel que foi mexido, para ser reparado. Essa consistência faz com que barulhos de pedras, gravilha, não passe tanto para o interior. Para insonorizar as portas também vou utilizar estas telas de alcatrão. Tenho aqui 5 para distribuir pelas 4 portas. Este rolo que vemos aqui é uma fita que tem cola deste lado e é uma fita para colocar à volta das forras das portas para evitar barulhinhos, e vamos também trocar obviamente as molas das forras para elas ficarem devidamente colocadas no sítio. Também tenho aqui, onde é que ela está exatamente, outro tipo de espuma que poderá ser colocado em alguns sítios para evitar contacto entre peças e barulhinhos. A outra coisa que vai ser utilizada aqui é o felcote que está aqui por baixo, nesta caixa. Exatamente. Esta garagem é um caos, mas é um caos organizado. Como eu estava a dizer, o que estas telas fazem é dar mais massa à chapa. Naturalmente nunca eliminam todas as ondas. As mais fáceis de eliminar são, eu não sei se são mais longas, são mais curtas, mas são aquelas que dão origem a sons mais agudos. Portanto, o que acontece muito é, por exemplo, quando se sonoriza uma firewall, é o compartimento atrás do tabuleiro, o som do motor ficar mais grave e ficar mais abafado ao mesmo tempo. Porquê? Porque a parte mais metálica, que é mais aguda, geralmente desaparece, quando são motores que obviamente já de si fazem esse barulho. Depois da tela, que ajuda a dar essa consistência, temos materiais absorventes. Neste caso eu vou usar o felcote que já vos mostrei aqui atrás. Para podermos fazer este trabalho, tenho que tirar estas forras das portas e é isso que vou fazer entretanto. Para ser franco, as portas da frente são aquelas onde não é influência, porque é obviamente onde o condutor e o passageiro viajam, no nosso caso tem casa sempre todas por cima, e porque tenho aí duas pisinhas para montar, aproveitando já que estou a desmontar isto e vou insonorizar as portas. As de trás são mais para fechar aqui a lateral, senão ouvimos sempre por cima do nosso ouvido algum ruído. Temos aqui o clipe, essa carta do arame da porta. Vamos para cima, temos um puxador cá fora. Não sei o que se passou aqui. Alicate. Ok, vamos ver isto mais à frente. Ok, admito, um bocadinho de luz, dava jeito agora. Já está. Já está. O segundo já veio aqui. Não. Ele vai cair entretanto. Temos esta proteção. Mas é que temos de ter isto de novo aqui à volta. Tem esta aqui. Só temos de ter este parafuso aqui e este. Ok. Isto é só uma bola de sair, não partir. Agora vamos ter que ter cuidado a tirar, porque a ligação do botão ainda está aqui, por causa deste clipe que devia ter saído.
parafuso que não caía há pouco. Vamos por aqui. Este clipe. Entretanto, saí. Agora só levantamos para cima, cogitar aos poucos. E já está. Agora só temos que desligar. Uma ficha está aqui. E a forra está cá fora. Vamos ter que retirar esta proteção e vamos ter que retirar esta massa que ecoa no sítio, ainda é original. Vamos ter que raspar o melhor possível, tentando não ir à chapa. E depois temos que voltar a fechar isto de outra forma. Ou podemos reutilizar este plástico também. A única função destas tampinhas é ajudar a fixar o plástico no sítio. A massa com o tempo fica quebradiça, como podem ver. Ela está a saltar quase sem fazer nada. E esta bolsinha é para acomodar aqui o módulo do fecho central. Óleos isótricos. Agora foi um vídeo. Como eu não a quero rasgar, vamos tirar o módulo daqui. Vamos pôr os parafusos aqui de lado para não confundir com o resto. Está seco como deve ser, só cheio de pó. Isto é uma cabelagem dos vidros elétricos. E temos que tirar estes dois clipes para tirar o plástico. Sei que estes clipes são uma chatice para tirar. Só falta um. Ok, é os vidros elétricos. Para as portas de trás é basicamente a mesma coisa, com a vantagem de que aqui não temos que retirar a capinha do triângulo dos espelhos. Por outro lado, para pôr no sítio, são muito mais difíceis. Não estava a contar com isto, mas vou ter que sair com o 400. E ele ainda está neste lindo estado. Saí de casa um bocadinho à pressa e não tive tempo para pôr logo isto a gravar e encontrar uma posição razoável para o telemóvel. Espero que esta esteja boa. Mas já agora vejam como é que fica o bater de porta. Medonho. Este carro a passar é muito mais notório agora do que o fora no sítio, obviamente. É uma diferença bem grande. Já começamos a ouvir barulho aerodinâmico a 50 horas. Ele faz muitas fogas no sítio. Até o motor se ouve mais. E claro, há mais os barulhinhos de coisas a vibrar e
marquins que não estão. Coisas que não estão presas pelas folgas, não é? De volta para a garagem. Já agora, por que será aquele carro bonito ali ao fundo? Mas antes de continuarmos, vamos experimentar uma coisa. Uma coisa que já está arrumada há algum tempo e que vai ficar muito bem neste carro. Bem, parece que não vamos experimentar nada agora porque as fichas são diferentes. Tenho de ver em casa como é que adapto isto.